Fala, jovem! Meu nome é Leonardo Medeiros. Meu nome é Cláudio Lauro. E a gente veio apresentar mais um Venda Jovem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A gente sempre fala sobre vendas, sobre o mercado imobiliário, sobre construção civil, e hoje a gente não vai fugir do assunto. A gente vai falar um pouquinho mais de vendas para vocês. E nós viemos trazer hoje o tema como abordar um cliente. Como vocês vão fazer para encontrar esses clientes e quais são as técnicas que vocês vão utilizar para abordar seu cliente. Exatamente, já adentrando nesse assunto, quando você avista o seu cliente, independente do lugar que seja, uma das primeiras técnicas, a minha primeira técnica é o sorriso no rosto, o bom humor, né? Importante lembrar, o sorriso no rosto não é rir da pessoa. Cuidado em você ser muito sorridente que a pessoa pode achar que está tendo um problema com ela. Entenda que o sorriso ele tem que ser discreto, mas de uma forma que você traga esse sorriso de uma forma feliz. Por quê? Você precisa gerar confiança e credibilidade para o seu cliente. Simpatia, um sorriso com simpatia, né, Claudio? Acho que seria ali nem de mais e nem de menos, um sorrisinho simpático, isso daí faz toda a diferença na hora da sua primeira abordagem ao cliente. E a abordagem ela é fundamental no processo de venda. Como o Leonardo já disse, é a primeira técnica fundamental na venda. Então, a abordagem ela vai te trazer o princípio da venda. Primeiro passo, como bem disse, é o sorriso. E o segundo passo? Segundo passo, o cliente chegou, o Claudião chegou. E depois dessa pandemia, a gente nota que um simples aperto de mão pode estar te contaminando com alguma bactéria, com esse raciocínio. Então, sempre espere seu cliente. Cheguei, o Cláudio é meu cliente. Cheguei, boa tarde, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Boa noite. Espera-se ver se o Cláudio vai me dar a mão. Se ele estender a mão, eu pego na mão dele e faço o início do meu atendimento. Mas se o Cláudio não estender a mão, não estende a mão não, porque às vezes ele vai achar... Ele tem um receio de pegar na mão, ele tem algum receio, ele tem alguma objeção, e aí vai ser o seu primeiro não. Exato. E aí vai ficar um clima chato entre vocês, porque como que você estende a mão e a outra pessoa não estende? Então, entenda, sempre espere, obviamente, entenda o cliente, ou qual é a reação que ele vai fazer. Importante, se eu não estender a mão, o que você faz? Já, se você não estendeu a mão, já dou início na minha venda. Eu inicio o contato visual, que eu acho que é muito... Na sua venda ou na sua conversa, na sua abordagem? Na minha abordagem, que pra mim, na minha mente, sempre é uma venda. É sempre uma venda. Então, sempre, igual eu tô olhando para vocês agora, sempre olho no olho, isso é muito importante também, né, Claudião? Com certeza, que passa credibilidade, confiança. Olho no olho, igual a gente está fazendo com você aqui nesse exato momento. Para quê? Para você entender que você é importante pra gente. Passou essa primeira fase. Antes de falar da segunda fase, rapidinho, nós temos que entender que o primeiro contato com a pessoa, os primeiros 5 segundos com a pessoa, é o que mais vale. Por quê? Aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, se eu não tiver uma boa impressão de você, automaticamente eu não vou querer fazer negócio com você. E talvez você que acha que consegue converter, talvez você não vai ter nem a oportunidade de conseguir converter esse cliente para que ele tenha uma boa impressão de você no seu segundo contato. Então, por que arriscar um segundo contato, sendo que você pode fazer esse no seu primeiro contato, não é verdade? Com certeza. É claro que no segundo contato existem meios e técnicas que, se o primeiro contato não foi bom, você consegue reverter. Só que é muito mais difícil. E para que arriscar? Não vale. Não vale a pena. Então, sempre sorrisão no rosto e entender o gesto que você vai fazer após o primeiro sorriso. Fez essa abordagem, tá tudo ok. Agora, como que a gente vai... Quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Como que você vai falar do produto? Não comece falando pelo produto, comece por aí. Exatamente. Tente conversar com esse cliente sem falar do seu produto ou do seu serviço. Tem outras formas, não é, Claudião? Com certeza. Fala do tempo, fala do clima, fala de um futebol, traga um conteúdo ou uma pergunta para o seu cliente do cotidiano.
Um exemplo, seu cliente chegou, vou trazendo para o futebol, chegou com a camisa do Corinthians, chegou com a camisa do Flamengo, lembra do último resultado do jogo? O seu cliente, ele vai estar vestido com a camisa de time, normalmente quando o time dele venceu. Elogia, faz um elogio, pô, o Coringão tá bem, o Flamengo tá bem. Difícil, hein? Já vai quebrar o gelo, já vai criar uma empatia contigo. E se não souber de futebol, não faz mal, fale de um hobby, entenda qual é o hobby da pessoa, faça uma pergunta. E aí, Léo, o que você gosta de fazer nos tempos vagos? Nossa, hoje eu tava vindo, o trânsito tá pesado, né? Demorei 10 minutos para chegar aqui. Quanto tempo você gastou? E automaticamente, quando você fala do dia a dia, a pessoa se sente confortável em te falar algo. E aí, a partir desse momento, você começa a ter um diálogo com a pessoa. Inicie o seu diálogo com um assunto relevante. E que para esse assunto ser relevante, ele tem que importar para o seu cliente. Com certeza, não adianta nada você sugar a energia dele, sendo que para ele depois ele vai te ver só como um vendedor. Nossa, o vendedor tá vindo. Nossa, o vendedor. Quando você suga a energia do cliente, ele não vai querer te ouvir. Mas quando você traz algo relevante que faça sentido para ele conversar, um hobby, por exemplo, ele não vai entender que ele está gastando energia. Assim você tem uma confiança maior dele. Não transpareça o vendedor empurrador, aquele que só quer empurrar o produto, só quer empurrar o serviço. Seja simpático, seja relevante. A simpatia é tudo, né? Exatamente. Hoje em dia, a simpatia é tudo. E importante, normalmente você vai atender um cliente em um escritório, aonde vai ter água, café, às vezes um biscoitinho, um salgadinho, alguma coisa para você ofertar a ele. Não faça como todo mundo. Você aceita uma água, você aceita um café? Se a pessoa não estiver confortável, normalmente a resposta dele vai ser... Não, obrigado. E como você faz isso, então? Como que você aborda esse cliente para deixar ele confortável? Porque para ele aceitar, ele precisa estar confortável. Água ou café? Dê apenas 2 opções. Perguntando, água ou café? Água, por favor. Pronto, resolvido. E caso não queira água ou não queira o café, não, obrigado. E aí depois de um certo tempo, você oferta de novo. Água ou café? Até porque quando você fala água ou café, você traz uma técnica de venda, que é um ou outro. Isso é importante. Exatamente. Aumente a aceitação e deixe seu cliente mais à vontade. Existe uma técnica para vendedores, corretores de alto nível chamado técnica rapport. Nada mais é do que uma técnica de relacionamento. Entender o seu cliente e trazer ele mais próximo de você. Um exemplo disso é o espelhamento. Como assim espelhamento, Léo? O que a gente pode fazer? Assim como o Cláudio está fazendo agora, eu posso, de maneira minimalista, tentar fazer os mesmos movimentos que o Cláudio. Se ele coçou a sobrancelha, cruzou os braços, eu vou cruzar os braços até que ele descruze os braços. Parece uma técnica não relevante, mas no fim das contas, isso daí te aproxima e te dá uma relação enorme com o seu cliente. Importante, tá? Não copie. Por quê? Qual é a diferença de copiar e fazer semelhante? O copiar, a pessoa vai entender como um gesto de tô fazendo algo errado. Eu tô com o braço cruzado. Significa N possibilidades na venda. Mas o que é o braço cruzado? Às vezes eu não estou ouvindo, não estou prestando atenção, às vezes eu não estou confortável com a conversa. E quando o vendedor, você, cruza os braços, o cliente ele vai se identificar mais com você. Lógico que você tem que deixar o cliente mais confortável. Só cruzar os braços vai resolver? Não, às vezes o cliente está com a mão no bolso, está com a mão para trás. Da mesma forma você vai fazer. Tudo que ele vai fazer você vai copiar? Não, mas você tem que ser o mais próximo possível dele, porque pessoas compram de pessoas que são parecidas. Continuando no segmento da técnica rapport, é interessante também que você fale no tom de voz do seu cliente. Seu cliente está falando mais alto, fale mais alto com ele também, sem ser arrogante, claro, né? Mas entenda a maneira do seu cliente falar. Ele está falando mais baixo, mais compassado. Tenta falar igual ele, isso vai te trazer, vai gerar uma aproximação. Com certeza. E isso você precisa, lógico que depois de fazer todos os contatos possíveis e entender seu cliente, você precisa buscar
qual é a necessidade do seu cliente. O que seu produto, seu serviço vai fazer o seu cliente melhor. Como assim? Você vai precisar buscar entender o porquê das escolhas do seu cliente. Se seu cliente quiser comprar uma casa, por exemplo, e aí ele quer uma casa de 3 suítes. Para que você quer uma casa? Por que você quer uma casa com 3 suítes? Às vezes ele tem 3 filhos, 2 filhos, aí é o quarto dele e mais dos 2 filhos. Às vezes ele tem um parente que mora com ele. Entender, fazer a real pergunta. Por que você precisa de uma casa de 3 suítes? Por que você busca uma casa maior? Ou então, por que você quer uma casa com piscina? Às vezes eu gosto muito de piscina e quero entrar na piscina todo santo dia. Então entenda, faça perguntas para o seu cliente, perguntando o porquê. Porquê dele tem a necessidade. Faça a pergunta certa, entenda essa resposta e ofereça aquilo que realmente o seu cliente quer. Direcione as suas perguntas com o real motivo de venda através da necessidade dele. Então, quando você pergunta o porquê, você entendeu a necessidade que ele tem, é muito mais fácil você trazer para a venda conforme a sua entrega. Vou dar uma dica extra aqui. O cliente chegou e te perguntou de algum imóvel que você não tem. Aí ele te perguntou, um exemplo, tem com churrasqueira e piscina? Você fala não. Também é uma objeção do cliente que você não quebrou. Mas você pode falar assim, olha, eu tenho com churrasqueira e tenho uma área de lazer enorme, eu tenho uma suíte master sensacional. Você deixou de falar não. Você foi para suas opções, trouxe o cliente para você, mostrou as opções e você cria possibilidade de venda. E é interessante que dentro dessa negociação, lembre-se do espelhamento, lembre-se de trazer a técnica de gestos para próximo e fazer relacionamento. Entenda, quando você cria uma empatia com o cliente, é muito mais fácil você vender do que quando você não cria. Crie a empatia, aumente essa sensação de conforto quando o cliente estiver do seu lado. Converse, pergunte e deixe o cliente sempre confortável. Isso é muito importante. Com certeza. E uma técnica aqui que pouca gente usa, existe uma técnica simples de abordagem, é sempre de ouvir sempre o cliente muito bem, que é a escuta ativa, onde toda pergunta que você faz, você praticamente vai anotar ou lembrar para depois anotar e usar a argumentação que você tem na negociação. Então a escuta ativa ela é fundamental na sua abordagem. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, dá o like no vídeo, nos siga nas redes sociais e se serviu esse conteúdo para você, deixe seu comentário e nos dê temas para os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e se você tiver alguma dúvida ou a sugestão de algum tema, por favor, deixe aqui nos comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo. Venda Jovem!